Se você é fã de filmes de terror, assim como eu, você certamente conhece o gênero de slashers. Filmes que têm aquela sensação de adrenalina, com um grupo de personagens tentando sobreviver a uma ameaça, um assassino implacável. E é visando capturar esse sentimento, trazendo esse cenário onde você pode jogar não apenas como uma vítima, mas também como o próprio assassino, que Dead by Daylight foi criado. E caso você não conheça, Dead by Daylight é um jogo de ação e survival horror assimétrico, que significa que ele tem 4 jogadores em um time e 1 jogador no outro, sendo esses 2 times os sobreviventes e o assassino. Esse jogo se destaca ao permitir que você assuma o controle de assassinos de filmes de terror icônicos e até mesmo de jogos, permitindo que você use suas habilidades para caçar suas vítimas. Desde figuras aterrorizantes, inspiradas em lendas urbanas, até mesmo os vilões de franquias de horror famosa, como Pyramid Head, o Nemesis, e também de filmes como Leatherface, o Pinhead de Hellraiser e muitos outros. Então, se você ama momentos de sufoco, jogos competitivos e assassinos de filmes de terror famosos, o jogo oferece tudo isso. Eu não estou sozinho. Se você ignorar os assassinos, eu já encontrei outros. Sobreviventes que são assim como eu, ou pelo menos eu acredito nisso. Eu quero acreditar nisso. Às vezes eu consigo ver um vislumbre de um pobre coitado enquanto ele é arrastado. Para outros eu falei até meu nome. Eu nem sempre quero saber os nomes deles. Faz tudo ficar mais difícil enquanto eles são pendurados no gancho. Eu ajudo eles às vezes, assim como eles me ajudam. Medo é o nosso denominador comum e nos aproximamos. Não temos mais ninguém. Contato humano e interações aliviam esse tormento que compartilhamos. Eu pergunto a mim mesmo se eu estou melhor sozinho ou se podemos chegar mais longe juntos. Às vezes eu sinto vergonha enquanto eu corro para longe dos seus gritos, mas eu já estive igualmente no outro lado, pendurado 2 metros do chão, vendo alguém me assistindo de longe como uma testemunha. Talvez seja importante assistir e lembrar a si mesmo que a dor não é a única coisa que pesa em nossas vidas nessa altura, mas também nossas almas. Nós merecemos viver se conseguimos escapar. Diário de Benedict Baker. Bom, como eu mencionei, um dos lados que nós temos são os sobreviventes. Toda partida tem 4 sobreviventes e o objetivo deles é fugir. Mais especificamente, fugir por um dos 2 portões que existem em todos os mapas. O problema é que esses portões precisam ser energizados e para isso, 5 geradores precisam ser reparados. Claro, o mapa conta com bem mais do que 5 espalhados pelo mapa inteiro, mas apenas 5 são necessários para serem reparados para que os portões possam ser abertos e os sobreviventes possam fugir. Porém, isso é mais fácil falar do que fazer, afinal, enquanto você está tentando reparar um gerador, você tem alguns problemas. Primeiramente, você tem testes e perícia. São um minigame interativo onde você tem que apertar o botão rapidamente dentro da zona marcada. Caso você erre, o seu gerador vai explodir, causando barulho, chamando a atenção do assassino e fazendo com que o progresso do gerador seja perdido um pouquinho. Então tome bastante cuidado para não errar. E é claro, o outro fator principal é que você estará sendo perseguido por um assassino implacável com muitas habilidades querendo esfolar você vivo. Para ajudar você nessa jornada, você tem uma série de itens e também perks, que são benefícios muito variados que geralmente se ativam em algumas situações e servem para vários propósitos diferentes. Por exemplo, você tem uma perk chamada Déjà Vu, que marca no mapa a localização de 3 geradores o tempo inteiro e também te dá o poder de fazer eles um tantinho mais rápido, sendo ideal para você que não consegue encontrar os geradores no mapa ou só precisa fazê-los um pouco mais rápido. E você também tem outras perks, como por exemplo, disparada explosiva, que permitem que você, assim que começa a correr, corra muito mais rápido do que o normal. Excelente para iniciar uma fuga quando o assassino estiver atrás de você, criando muita distância entre você e o assassino. E como desbloquear esses perks, como conseguir eles? Bom, você tem 44 sobreviventes até o momento que eu estou fazendo esse vídeo. Cada sobrevivente tem 3 perks diferentes. Ao jogar, você destrava pontos de sangue, esses que você pode usar para comprar novos itens, novas habilidades para aquele personagem. E quando você chega no nível 50, você pode habilitar o prestígio, que significa que o seu personagem volta para o nível 1, mas mantém tudo que aprendeu e pode começar e continuar comprando mais coisas. Quando você faz prestígio em um personagem,
você libera todos os perks dele para todos os outros sobreviventes que você for jogar. Então, efetivamente, se você jogar o suficiente, todos os personagens podem ter os perks de todos eles. Mas isso pode demorar um pouco, já que pontos de sangue não são tão rápidos de conseguir assim. E bom, com seu sobrevivente e seus perks escolhidos, o seu principal problema vai ser evitar o assassino. E para fazer isso, você deve utilizar ao máximo o mapa a seu favor. Veja bem, o mapa de Dead by Daylight possui essas pallets que são literalmente pallets de madeira que você consegue derrubá-las. Caso você derrube na cara do assassino, ele vai ficar atordoado por alguns segundos, te comprando tempo. Além disso, ele pode destruir a pallet, mas para isso ele precisa fazer uma ação que também demora alguns segundos. Caso ele não destrua a pallet, você pode ficar fugindo, literalmente brincando de cirandinha com ele, utilizando o mapa a seu favor. E é assim que você cria distância entre um assassino, uma coisa que nós chamamos de looping. E looping é, fundamentalmente, a melhor habilidade e a mais necessária para você aprender jogando como sobrevivente. Afinal, se você for bom em loopar o assassino, você pode evitar que ele consiga te pegar e comprar muito tempo para o seu time fazer geradores, ajudar outros sobreviventes, se curar e fazer, sei lá, todo o resto. E caso você seja ruim e não tenha muito bem essa habilidade, você vai se desesperar quando o assassino vier, vai levar algumas facadas e cair no chão, que nem um bot. Ai, como eu aprendo a lupar? O que eu faço? Bom, essa habilidade não se consegue tão facilmente assim. É uma mistura de estudo e experiência e prática. Veja bem, eu também não sou o melhor em lupar assassinos do jogo, mas eu consigo te mostrar uma grande diferença depois eu comecei a entender um pouco melhor como funciona. Veja bem, eu já fui um completo noob que não sabia nem pular uma janela direito, e isso aqui era o que acontecia. Veja bem. Tá disposto? Ah não, anel. Foda. Anel, guardinha, agora que eu vi. Eu tô exposto! Tô exposto de quê? Triste, né? De cara com o assassino, meu Deus, coitado. Mas bem, alguns dias depois, jogando do mesmo jeito, eu melhorei, eu consegui fazer algumas coisinhas a mais. Veja bem. Puta aí, vai morrer da slow vault, velho! Meu Deus. Meu Deus, esse cara é horroroso, esse cara é horroroso, esse cara é horroroso. Meu Deus do céu. Eu desviei 2 vezes do bagulho, velho. Eu vou direto lá tentar salvar o Marquinhos. Tô lupando ele aqui. Onde é que você tá, meu filho? Caralho, porra de mouse, teclado, filho da puta. Aqui fora, aqui fora, aqui fora. Vai embora, Deus. Tá, eu sei. Pega errado aqui, ó. Você não fala um negócio desse pra mim. Eu volto por fora. Man. Pula. Pra terminar ainda, tá? Eu volto por fora de novo. Tá pra caralho. Saiu não. Tome. Ele Ele vai ter que sair de vocês em algum momento, cara. Senão ele vai perder a partida. Tem um aqui, ó. Tem um aqui. Ele tá lupando pra esse lado aí. Ah, foda-se, não fazer nada. Tem... Ah, ele tá... esse daqui tava sendo feito. É, eu sei. Não é lá grandes coisas, eu tô ligado, mas pra mim foi um grande avanço e me deixou muito orgulhoso comigo mesmo. Afinal, você jogar de sobrevivente e conseguir desviar de um assassino pulando janelas enquanto uma faca rapidamente é jogada na sua direção, desviando por pouco, deixa você com adrenalina nas alturas, e esse jogo de pega-pega com o assassino é, na minha opinião, a parte mais divertida de jogar de sobrevivente, sabe? É uma mistura de adrenalina com pânico, com emoção quando você realmente consegue, e eu acho que para um sobrevivente, essa é a parte mais gostosa de jogar, pelo menos na minha experiência. Então sim, é muito divertido lupar assassinos nesse jogo, mas não seja tóxico enquanto estiver fazendo isso, pelo amor de Deus. Agora, o que acontece se você não conseguir lupar um assassino? Bom, caso o assassino consiga lhe derrubar, o que geralmente exige que você seja atingido uma vez e comece a sangrar, e depois seja atingido de novo, e aí sim você vai cair no chão, no estado morrendo, o assassino pode lhe pegar e lhe levar até um gancho e enfiar você no gancho pendurado pelo ombro, o que realmente é muito doloroso. Enquanto você está no gancho, não tem muito que você possa fazer e você precisa ser resgatado por um de seus aliados. Você tem a opção de tentar pular do gancho, mas a probabilidade disso acontecer é bem pequena, a menos que você tenha algum perk para isso, e isso vai fazer com que você rapidamente perca mais vida. E como isso funciona? Bom,
Quando você é pendurado no gancho a primeira vez, você vai ter aquela barrinha ali. Essa barrinha ela vai descendo e se chegar até o fim, você morre. Caso você seja tirado do gancho e colocado de novo a segunda vez, essa barrinha vai começar na metade, e caso você vá para o gancho a terceira vez, você morre automaticamente. Não tem o que fazer. Então, caso você esteja no seu primeiro gancho, tá tudo bem, ainda dá para jogar. Se você estiver no seu segundo gancho, aí você tem um pequeno problema, pois a próxima é morte certa. Além disso, quando você é tirado do gancho, você sai machucado, mas você tem uma proteção. Por 10 segundos, se o assassino lhe der uma porrada, você não vai tomar o dano e vai ter uma velocidade a mais para poder fugir dele, garantindo assim que você não seja marcado e simplesmente perseguido a partida inteira. Ou pelo menos em teoria. Quando for falar de assassinos eu comento mais sobre isso. E bom, depois de machucado, você pode se encontrar com outros sobreviventes e vocês podem se curar. Ou se você tiver o item, que é um kit médico, você pode se curar também. Outros itens incluem uma caixa de ferramentas, que você pode usar para fazer geradores mais rápido, ou sabotar ganchos, impedindo que o assassino pendure alguém neles, o que é muito importante, já que quando o assassino te pega, você tem uma barrinha que vai enchendo sempre que você faz o minigame. E se essa barrinha encher totalmente, você pula do braço do assassino e consegue fugir sem ir pro gancho. E de item você também tem essa lanterna, que é muito útil. Você pode cegar o assassino apontando para a cara dele, e caso você segue o assassino na hora certa, você consegue fazer o que é chamado de flashlight save, e faz com que o assassino derrube a pessoa que ele está carregando e vocês possam fugir. E bom, se tudo der certo, os sobreviventes conseguem aguentar tempo suficiente para fazer os 5 geradores, conseguem abrir os portões de fuga e sair por eles, garantindo assim a sua vitória. Mas caso você seja o último sobrevivente, existe uma outra mecânica, que é uma escotilha, também chamada de hatch. Ela aparece em algum lugar aleatório do mapa e permite que você pule dentro dela, também escapando como o último sobrevivente. Mas caso o assassino consiga encontrá-la primeiro, ele pode pisar e fechá-la, obrigando você a ter que abrir os portões, o que demora e pode garantir a sua morte. Então tome cuidado. E bom, apesar dos sobreviventes serem vulneráveis ao killer, eles têm muitas habilidades que podem permitir que eles fujam, até mesmo se escondam dele ou façam geradores rápidos o suficiente, não deixando assim tempo para ele jogar. Em resumo, um sobrevivente é bem divertido, e lupar o assassino definitivamente é a coisa mais divertida do jogo para mim, pelo menos na minha opinião. Essas coisas diferem de tempos em tempos, mas todos eles agem de maneira similar e com traços humanos similares, mas eles são mais parecidos com bestas, mesmo que eu consiga ver um pouco de humanidade, com cicatrizes e marcas na sua pele e corpo, como se eles estivessem se automutilando. Eles até mesmo parecem mortos. Eu não consigo ver muita humanidade neles. Eles estão sedentos por me encontrar, mas de alguma forma eles não me matam. Ao invés disso, eu sou pendurado por um daqueles malditos ganchos. Eu continuo a me perguntar por que eles não me matam eles mesmos. Mas alguém deve controlá-los. Será que eles fazem o papel de outro alguém? Eu continuo tentando entender eles, ao mesmo tempo que eles me perseguem. Eu tento encontrar algo que consegue marcar o seu propósito. Eu me pergunto, será que eles serão punidos? Mas nesse caso, não estou na mesma posição, ser punido por algo enquanto eu tento escapar, encontrando um jeito de sair daqui. Ou será que eles fazem o seu papel sem nenhum problema, como uma máquina programada para encontrar qualquer alma viva? Eles não têm esperança? Quem eles servem? Existe mesmo um mestre? Eu nunca os vi parar para descansar. Eles caçam até que todos os ganchos estejam ocupados. Mas onde eles vão depois disso? Tentar descobrir essas respostas é uma das únicas coisas que me mantém são. Por enquanto, se você se deparar com um desses seres, você deve correr e você deve se esconder. Não faça barulho. Benedict Baker. Ai, os assassinos, os meus queridos assassinos, os killers, os perseguidores, aqueles que fazem esse jogo rodar. Para mim, os assassinos são basicamente o destaque do jogo. Afinal, o único motivo de eu jogar, ou pelo menos ter conhecido o jogo, são pelos inúmeros ícones da mídia de terror que estão presentes aqui. Você tem personagens famosos como o Pinhead de Hellraiser, o Leatherface de O Massacre da Serra Elétrica, Freddy Krueger de A Hora do Pesadelo, Ghostface de Pânico, a Amanda de Jogos Mortais e até mesmo alguns mais incomuns, como por exemplo o Vecna do Dungeons & Dragons e agora o Drácula de Castlevania. Sim, os assassinos de Dead by Daylight vêm em duas formas:
os assassinos originais e os assassinos licenciados. Os licenciados, são de outras franquias e são colocados em conjunto com a empresa responsável pelos direitos deles. E nós temos muitos killers licenciados. E é claro, com cada capítulo licenciado, nós também temos sobreviventes. Por exemplo, do capítulo de Castlevania, nós temos o Alucard e nós temos o Trevor Belmont como sobreviventes e o Drácula como assassino. Muito bom, não é mesmo? E caso você esteja se perguntando, pô, mas como que isso faz sentido? Como que tá todo mundo nesse universo aí? Que porra é essa? Calma. Quando chegar na parte da lore do jogo, eu vou explicar. O importante você saber agora é o papel do assassino e como é jogar de assassino. Existem atualmente 37 assassinos e cada assassino, apesar de ter o mesmo objetivo, tem poderes e jogabilidades diferentes. Então vamos lá. Quando você começa a partida como assassino, você vai ver todos os geradores no mapa. O seu objetivo é, claro, matar pessoas e impedir que os geradores sejam feitos. Patrulhar geradores é basicamente a melhor forma de você encontrar os sobreviventes, e quando você o encontra, você deve persegui-lo e, dependendo de quem você tiver, acertar 2 golpes no sobrevivente para derrubá-lo e então pegá-lo no colo e jogá-lo no gancho. Você deve fazer isso 3 vezes para cada sobrevivente para que eles morram, com o objetivo máximo sendo matar os 4 sobreviventes numa partida. Mas bem, isso é mais fácil falar do que fazer, afinal existem muitas ferramentas que os assassinos não têm que os sobreviventes têm. Por exemplo, você é mais rápido do que um sobrevivente comum, mas os sobreviventes conseguem pular janelas bem mais rápido do que você, o que ganha tempo para eles e lhe distancia. Além disso, eles podem dropar pallets em você e vão te atordoar e também vão ganhar tempo para eles. Apesar de você poder quebrar as pallets, eles podem aproveitar esse tempo para poder fugir ou sei lá o que. Mas quando você finalmente vai pegar ele, você vai lá, dá um hit, você fere o sobrevivente, e ele ganha um bônus de velocidade e sai correndo para bem longe. Então você começa a perseguir o sobrevivente machucado e caso você consiga dar outro hit, você finalmente o derruba. Algumas perseguições não valem a pena. Existem pessoas que são muito boas nesse jogo e conhecem muito bem os loops que existem nas estruturas e janelas e pallets e tudo mais. Caso você tente perseguir um sobrevivente muito experiente em um loop ruim para você, muito provavelmente você vai só estar perdendo tempo. Ao invés disso, eu recomendo que você haja mais como um predador. Vá no elo fraco. Encontre aquele que parece ser o menos experiente, ataque de maneira rápida, faça ele se desesperar, derrube-o e bote ele no gancho. Quanto ao sobrevivente mais experiente, bom, eles vão ter que vir resgatá-lo, e nem sempre eles vão ter um loop muito forte para fazer alguma coisa. Então, como um killer, você coloca ele no gancho, sai de perto, afinal você não pode ficar ali camperando o sobrevivente, vai patrulhar outros geradores, ver se você encontra outras pessoas, e quando resgatarem ele, você vai saber que existem pelo menos 2 pessoas ali. E com essa informação, você pode voltar para perseguir os sobreviventes que estão ali, ou simplesmente ir lá danificar os geradores, impedindo o progresso deles. E bom, pelo menos isso é o básico de o que você faz como assassino em uma partida. Existem, claro, os perks que eu mencionei dos sobreviventes para os assassinos. Alguns deles são muito bons e te ajudam a encontrar eles mais fácil, como por exemplo, Perseguidor Mortífero. Um perk do Nemesis e faz com que no começo da partida você consiga ver onde estão os 4 sobreviventes por 7 segundos, o que é muito bom para você já começar sabendo onde estão eles e os perseguir, começando assim o jogo de maneira muito forte. Outros perks são bons para evitar que eles façam geradores, como por exemplo, Intervenção Corrupta. Esse perk faz com que no começo da partida os geradores mais longes fiquem travados por 180 segundos, evitando que os sobreviventes consigam fazê-los de maneira rápida e lhe comprando bastante tempo no começo do jogo para encontrá-los e persegui-los ou para se preparar. Além dos perks, os assassinos têm poderes também. Alguns são mais fortes, outros com utilidades mais nichadas. Por exemplo, você tem a Huntress, que é uma assassina muito forte e consegue arremessar machados. Isso mesmo, ela consegue jogar machados de uma longa distância, sendo assim uma assassina ranged, por assim dizer. Esses machados machucam os sobreviventes e se você tomar 2, já era, caiu. Então depende de você ter uma mira boa e acertar os sobreviventes e não deixá-los escapar. Já outros assassinos, como por exemplo o Leatherface do Massacre da Serra Elétrica, tem o poder de ativar a sua serra elétrica, ganhando uma velocidade de movimento e balançando a serra elétrica que nem um maníaco de um lado para o outro. Caso você atropele um sobrevivente com a sua serra,
ele vai cair no chão instantaneamente, significando que você não vai precisar dar 2 hits nele, fazendo assim com que ele morra de maneira muito rápida e adiante bastante perseguições para você. É uma ferramenta muito poderosa e consegue até mesmo quebrar pallets de maneira muito rápida. Outros assassinos têm outros poderes e a graça do jogo é você descobrir qual que você gosta mais e masterizar os seus poderes. Na minha opinião, um dos mais fodas é o Vecna, que é o assassino do Dead by Daylight, fazendo crossover com o Dungeons and Dragons, já que ele tem 4 poderes, 4 magias que ele consegue conjurar, e cada uma funciona como um mini poder, dando assim a ele uma versatilidade incrível e também muito divertido, pois ele faz com que itens que ajudam sobreviventes spawnem no mapa, e são relíquias, sendo o olho do Vecna, a mão do Vecna e etc. E eles dão propriedades únicas para os sobreviventes, como ficar invisível ou entrar em um armário e se teleportar para outro aleatório. Enfim, é muito divertido, até mesmo para os sobreviventes, já que seu poder muda bastante o que uma partida normal significa. E bom, apesar de eu gostar mais de jogar de assassino, eu não posso dizer que não tem seus lados chatos. Afinal, muitos sobreviventes são extremamente frustrantes de jogar contra, devido a certas builds ou estratégias que, bom, são chatas de jogar. E às vezes o assassino pode até parecer meio impotente frente aos 4 sobreviventes, e por isso muitos usam estratégias que também são consideradas chatas pelos sobreviventes. Como por exemplo, o famoso tunelamento, que significa que você, ao invés de bater nos sobreviventes, focará apenas em um deles que já foi pro gancho, tentando eliminar ele o mais rápido possível e não deixando ele jogar. Ou até mesmo o camperamento, que é basicamente ficar guardando um caixão no gancho, esperando os outros virem salvar para bater em todo mundo. Mas bem, existem estratégias e coisas que os dois lados reclamam e que são chatos para os dois lados. Então não adianta reclamar. É isso aí mesmo e é. Mas bem, o que você deve tomar cuidado é que, como assassino, você tem algumas fraquezas, principalmente quando você for pegar sobreviventes que estão derrubados no chão, pois existem os famosos flashlight saves que eu já mencionei, e também se você levar uma paletada na cabeça, você solta o sobrevivente, e isso pode te fazer perder partidas. Mas ainda assim, é muito satisfatório você derrubar e caçar e agir como um predador, derrubando sobreviventes um atrás do outro, enganchando eles e também finalmente pegando 4 kills no final. É muito satisfatório. E mais ainda se você fizer isso com seu personagem favorito, de algum filme de terror ou jogo até. Essa coisa que eu chamo de a entidade é mal na sua forma mais pura. É difícil de vê-la, mas eu consigo ouvir o som que essa coisa pavorosa emana. Como uma divindade, ela envolve a área, se aproximando enquanto seus assassinos me perseguem, embora não pareça perigoso em si mesmo. Embora não seja perigosa por si só, pelo menos não até você ser capturado e colocado no gancho por um daqueles assassinos malditos. Eu fui para lá de novo, e todas as vezes eu desejo tanto uma escapatória quanto o meu fim. A dor se derrete com o medo de um jeito horroroso. Ainda assim, eu retorno pra cá, mais ou menos toda noite. Quando você está no gancho, a entidade assume, te puxando acima pra alguma coisa, pra algum lugar. E bom, a lore de Dead by Daylight. Bom, esse vai ser um resumo de maneira simplificado, já que apesar de não ser tão importante assim, ou pelo menos fácil de achar no jogo, a lore é bem vasta e bem extensa e engloba muitas e muitas coisas. Mas o resumo que eu posso falar para vocês é que o jogo inteiro é controlado por uma entidade chamada desse jeito. Essa entidade é uma criatura malevolente e muito poderosa, capaz de viajar pelo cosmos, devorar mundos e interage em um nível multiversal, tomando tudo em seu caminho. Todos os jogos, no caso as partidas que você joga no jogo, se passam em reinos. E esses reinos são construções da entidade, de lugares onde ela pegou os assassinos ou até mesmo sobreviventes. Esses reinos são os campos de caça, onde ela coloca os sobreviventes e o assassino, em um ciclo infinito de jogos. A sua intenção é se alimentar das emoções mais fortes das suas vítimas, como a dor, o medo, a tristeza. Isso faz com que ela fique mais poderosa e consuma lentamente cada um dos sobreviventes. Então sim, toda vez que um sobrevivente vai pro gancho, ele é consumido e a sua dor é transformada em poder para a entidade. E mesmo que ele morra, a entidade vai lá ressuscitá-lo mais uma vez
para que ele possa sofrer e morrer de novo e de novo e de novo. Então sim, todos os sobreviventes estão presos em um ciclo infinito de morte e tormento, enquanto os assassinos são basicamente comandados pela entidade para fazer isso de novo e de novo. Nem todos os assassinos concordam com a entidade, mas aqueles que não a obedecem são punidos e corrompidos até que eles se submetam. Então sim, essa entidade é o vilão principal por trás de tudo que está acontecendo, e o seu poder de devorar mundos e acessar multiversos diferentes é o motivo de você ter todos esses assassinos licenciados. Afinal, não seria problema para essa entidade consumir um universo onde você tem Castlevania, por exemplo, tomando assim o Drácula como seu assassino e Alucard e Trevor Belmont como seus sobreviventes. Ou tomar universos que a gente já viu em filmes, como por exemplo o universo de Pânico, tomando assim o Ghostface, ou de Massacre da Serra Elétrica, tomando assim o Leatherface. É claro, a lore é um pouco diferente e adaptada para que eles apareçam aqui, mas a entidade vai viajando de terra em terra com o objetivo de consumir tudo no cosmos. E como que ela consegue fazer isso? Bom, o jeito mais efetivo da entidade é corrompendo seus habitantes, até o ponto deles cometerem grandes atrocidades, como atos de violência, enfraquecendo assim um véu da entidade, permitindo que ela consiga entrar pelas rachaduras. E através dessa rachadura, ela começa a tomar o mundo e puxar as suas primeiras vítimas, os corrompidos, aqueles que vão ser ordenados e invocados para fazer as suas missões, também conhecidos como os assassinos. E sim, a entidade recruta ativamente os assassinos, sentindo seu potencial, e depois corrompe-os, fazendo com que eles causem violência ou atos malignos. E bom, os sobreviventes são escolhidos como pessoas comuns que acabaram indo em áreas corrompidas, que estavam sob o domínio da entidade, e então foram puxados, sem memória de como isso aconteceu, apenas para acordar em uma área conhecida como a Fogueira. Essa fogueira é um dos reinos da entidade, onde os sobreviventes vão quando não estão sendo usados em jogos. É simplesmente uma área onde eles podem descansar e se recuperar até serem obrigados a entrar nos jogos de novo. A entidade é descrita como um vampiro emocional e se alimenta dessas emoções fortes que eu mencionei, e de todas na verdade. Assim como ela se alimenta da raiva e do ódio dos assassinos, ela também se alimenta do medo, do desespero e até mesmo do amor entre os sobreviventes. E por isso os jogos são apenas o alimento dela. Além dela parecer gostar de assistir como as coisas acontecem ao decorrer das partidas, e com cada morte, um pouco da alma do sobrevivente é perdida. Eventualmente, toda a esperança se perde e o sobrevivente se torna menos útil para a entidade, com alguns acabando se transformando em uma casca vazia e sem emoção, apenas traumatizada. Esses sobreviventes, que são inúteis para a entidade, são jogados em um reino vazio que se assemelha a um limbo, chamado de o vazio, sendo um destino efetivamente pior do que a morte. E é claro, aqueles que morrem, mas ainda têm algum potencial e não se perderam completamente, são simplesmente revividos pela entidade e jogados de volta na fogueira, esperando a próxima morte. Então sim, esse destino é realmente bem macabro. Se você for parar para pensar, ele se assemelha a alguns outros ciclos de tortura infinita, como por exemplo, I Have No Mouth and I Must Scream, onde você não tem esperança, apenas morte e sofrimento, esperando você. E bom, vamos lá. Agora a minha opinião sincera sobre Dead by Daylight. Eu fiz um vídeo porque eu realmente gosto desse jogo, mas eu também odeio algumas partes dele. Eu diria que ele é um jogo misturado. Eu acho o seu ciclo de jogo incrível, os seus designs, seus personagens incríveis, mas eu queria destacar algumas coisas que eu acho bem horrorosas no jogo, começando com o matchmaking, que é bem ruinzinho. Quando eu comecei a jogar, eu tava sendo colocado com jogadores bem acima do meu nível e realmente tava bem difícil de jogar. Até hoje, todas as minhas partidas são bem mistas, com gente muito experiente, muito mais do que eu, ou gente muito menos experiente, o que não é uma coisa legal. Afinal, eu tenho 150 horas de jogo e já sei algumas coisinhas básicas pelo menos, e eu tava literalmente caindo com gente que tava jogando a primeira partida, o que é realmente bem ruinzinho de você ter essa experiência. E bom, outra coisa é que o jogo é completamente competitivo, afinal todas as partidas são consideradas ranqueadas. Sim, toda partida que você joga é contabilizado os seus pontos
E se você fizer pontos o suficiente, você pode passar de nível, indo do cobre ao prata, ao ouro até o iridescente, com esses ranks sendo resetados todo dia 13 do mês, te dando uma recompensa específica de acordo com o seu elo no jogo. E os elos são diferentes para assassinos e para sobreviventes, então se você jogar com os dois, você pode ter elos diferentes. O que eu gosto desse sistema do Dead by Daylight é que você não necessariamente precisa ganhar para ir bem numa partida. Você ganha pontos por tudo que você faz, literalmente tudo, e no final, se você tiver juntado pontos suficiente, você vai passar de elo ou ganhar o pontinho ali de progressão. Então, se você for uma pessoa que não contribuiu muito na partida, só ficou escondido, e quando fizeram geradores, você abriu a porta e foi embora, você muito provavelmente não vai ganhar seus pontos tendo um desempenho medíocre. Agora, se por outro lado você ficou com o assassino por muito tempo, fez gerador quando deu, salvou seus amigos do gancho, mas acabou morrendo na partida, você vai ter pontos suficientes para passar de nível e de ranking, o que é algo muito produtivo. Afinal, não existe uma vitória ou derrota certa em DBD. Você pode matar 4 pessoas no gancho e considerar isso uma vitória, ou matar 2 pessoas no gancho e 2 fugirem e também considerar isso uma vitória se tiver feito o ponto suficiente para passar de elo. Ou até mesmo você pode ter distribuído vários ganchos e no final da partida não ter conseguido matar nenhum deles. Mas se você tiver jogado bem, você vai ganhar pontos do mesmo jeito e progredir no seu elo do mesmo jeito. E isso eu acho incrível no jogo. Afinal, fica muito mais fácil você ter um jogo competitivo quando é levado em consideração a sua jogatina no geral e não somente o resultado final da partida. E agora outros problemas. Bom, o balanceamento do jogo é um tanto complicado. Às vezes parece que tanto os sobreviventes como os assassinos estão em desvantagem no jogo, já que como assassino você tem a desvantagem de todos os sobreviventes terem 4 perks, loops que você não tem muito o que fazer contra, perks bem fortes até, e itens que ainda ajudam eles, como exemplos. Além de, claro, esse problema de matchmaking ser muito mais presente quando eu joguei de assassino do que como de sobrevivente. E aí você vai pro outro lado e você tem os sobreviventes. Olha, jogar esse jogo sem ter uma party fechada é muito difícil. É muito difícil. A chance de você pegar um sobrevivente que seja troll ou simplesmente não muito bom no jogo e ele acaba trollando a partida ou de propósito ou sem querer é muito alta. E num jogo que você precisa jogar em equipe, isso faz muito estrago. Às vezes você pode jogar o melhor jogo da sua vida e você simplesmente não vai sair vivo nem fazer nada porque o seu time não te ajuda. Por outro lado, jogar em party com 4 pessoas se comunicando por os aplicativos é uma forma bem roubada de jogar. E jogar de assassino contra amiguinhos em call fechada é horroroso, é um saco. Porque eles conseguem sincronizar tudo, inclusive quando você vai pegar um deles, eles vão salvar, tirar gancho, enfim, fazer muitas coisas chatinhas que são frustrantes como um assassino. Mas pra mim, um grande problema no jogo é o grind. O grind. Veja bem, pra você upar os assassinos e também os sobreviventes, você precisa dos Blood Points. E meu Deus, que saco é pegar essa porra. Eu já tive experiências onde eu joguei o jogo por 8 horas seguidas e eu não consegui upar um personagem do 0 ao 50. Sendo que você precisa jogar um personagem pro nível 50 para pegar prestígio, para poder destravar os perks dele para todo mundo. E a mesma coisa para assassinos. Mas para mim o maior problema do jogo é que ele é um jogo pago, que não é tão barato assim, e tem uma porrada de microtransação dentro dele. Caralho, é muita microtransação. Você tem que comprar os novos sobreviventes, assassinos, skins e tudo mais. E enquanto você pode comprar alguns assassinos e alguns sobreviventes com a moeda do jogo, essa moeda do jogo também é difícil pra caralho de grindar. Pra ter ideia, com 150 horas de jogo, eu consegui comprar 3 personagens com essas moedas aqui. Isso mesmo, 3 personagens. Isso porque eu tô no nível 50, então você faz aí o cálculo pra saber quanto tempo de grind você vai precisar pra fazer isso. Além disso, você não pode comprar com a moeda do jogo nenhum dos personagens que são licenciados. Então, se você quiser jogar aí com seu Drácula, ou seja lá qual for, infelizmente você vai ter que pagar por eles. Com um custo médio entre R$15 para cada personagem, você tem muito e muito dinheiro para gastar em microtransações, sem contar skins e tudo mais.
E pra mim esse é o maior problema do jogo. Se ele fosse free to play e tivesse essas microtransações, eu não reclamava, tá? Mas ele é pago e não é um valor tão baixo assim. Na Steam, sem promoção, ele tá saindo por 60 conto, o que não é um dinheiro que todo mundo vai ter. Então, eu não concordo muito com isso. Então, se você for parar pra contar o quanto de dinheiro eu já gastei nesse jogo, deve ter dado, bem, sei lá, uns 100 conto só em personagem. E eu nem tenho todos assim. Então, só vá comprar o jogo se você realmente tiver esse interesse, ou pelo menos espera uma promoçãozinha ou alguma coisa assim. E bom, dito isso, eu gosto bastante desse jogo. Infelizmente ele tem esses problemas, inclusive a comunidade ser muito tóxica, mas eu ainda assim tenho paciência e interesse no potencial do jogo, e eu ainda consigo me divertir bastante jogando. Mesmo perdendo, mesmo caindo com matchmaking cagado, mesmo tendo que gastar bastante dinheiro pra poder jogar com os personagens que eu quero. E fazer o quê? É a vida, né? Então bom, esse foi meu vídeo. Muito obrigado se você acompanhou até aqui. Dead by Daylight é um jogo icônico na minha opinião. E acho que pelo menos se você tem interesse em assassinos de filmes de terror e é um grande fã dessas franquias, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Pelo menos assistir vídeos de gente jogando. Eu recomendo o canal do Souza Soul, que pra mim é o melhor jogador do Brasil, não tem como. O cara é muito bom mesmo. Eu acompanho ele há bastante tempo e também me inspirou a fazer esse vídeo. Então, se eu pude ajudar mais umas pessoas a comprarem o jogo e começarem a jogar, eu já estou satisfeito. Muito obrigado. Peço que você deixe o seu like, compartilhe e principalmente se inscreva no canal para me dar aquele apoio. No mais é isso, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. E falou!